Agora vai dar certo. Tá, vai, vamos confiante. Ah, que bom, temos duas pessoas agora nos assistindo novamente. Mas temos uns guerreiros lá, a Natália entrou de volta. Eu vou, eu vou repetindo e daí depois a gente dá Tá, continuidade para pegar o fio da meada novamente, porque senão a gente vai tá. perder tudo, né? É, a gente não vai Vamos, terminar. isso, vamos recapitular então o que, que a gente conversou. A gente conversou sobre a importância da aveia, depois nós Certo. conversamos um pouco sobre a CBPA, que é a Comissão Uhum, Brasileira de Pesquisa com Aveia, e agora nós íamos falar um pouquinho sobre a implantação. Então, a uhum, implantação, época de semeadura. Existem algumas diferenças entre as aveias forrageiras e as aveias graníferas. As aveias forrageiras, a implantação delas pode ser a partir de março, aqui na nossa região, mas quando o solo não está muito quente. Se o uhum. solo ainda estiver muito quente, for um ano que ainda está muito quente em março, é indicado que seja em abril, abril, maio, a melhor época. Certo. Quando nós Aham. estamos falando em aveias graníferas, aí nós podemos fazer a semeadura a partir de abril, mas aí podemos estender um pouquinho até abril, maio, junho. Aham, É, que certo. aí ela tolera. E aí, como a gente Uhum, falou sobre a nossa queridinha aqui da região, que é a IPR Esmeralda, a IPR Esmeralda é uma aveia branca de ciclo curto e ela é indicada para silagem pré-secada. Por que, que ela é interessante? Porque a certo. semeadura dela pode ser feita em fevereiro, que é quando o nosso produtor aqui da nossa região tirou o milho silagem e ainda não pode plantar a cultura, a realmente cultura de inverno. Então ele faz essa como se fosse essa terceira safra. Uhum, Ele faz a IPR aham, Esmeralda em fevereiro, aí em torno de uhum, 60, 50, 60, 70 dias, depende do ano, já pode fazer o corte para silagem pré-secada e ainda dá tempo de fazer mais uma cultura de inverno. Por isso que ela é a aham. Muito queridinha interessante. aqui dos produtores. Aham. Muito bom, Marion. A gente teve algumas perguntas na live que caiu. Eu acho que a Larissa ainda. Ela perguntou se existe alguma cultivar que seja que desenvolvida aqui para o Centro-Oeste. Você sabe de alguma cultivar? Lembra de cabeça, mais ou menos? Então, assim, a grande maioria das cultivares, elas são desenvolvidas e é feito todo o melhoramento genético aqui no sul, né? Aham. Se você fazer um trabalho um pouco mais para cima, por exemplo, no Distrito Federal, com Uhum. irrigada, com aveia irrigada. A gente sabe que na Uhum. nossa região mais quente aqui, por exemplo, região de Arapoti, região de sul de São Paulo, algumas aveias pretas, elas não toleram muito calor. Então, talvez optar por algumas aveias brancas. E se for fazer a silagem pré-secada, aí iria para a IPR Esmeralda, que é a que tolera um pouco mais de calor. Mas eu não sei em relação à Entendi. questão da chuva, talvez teria que irrigar essa cultivar esses materiais, né? Porque precisa de um Aham. pouco de água para elas se desenvolverem. Certo. Uma outra pergunta também que teve foi da Luciana Lima. Eu não sei também se ela voltou, mas acho que dá para responder que entra no ponto da diferenciação entre a forrageira e a granífera que a gente tentou um pouco mais cedo no início da live. Ela perguntou qual a média de produtividade em tonelada de matéria entre granífera e forrageira. Se tem diferença entre essas duas. Tá, a diferença em relação à produção de massa ou à produção de grãos? Por exemplo, vou pegar o gancho da IPR Esmeralda. A Certo. IPR Esmeralda, ela produz no máximo em torno, porque ela é uma aveia forrageira, em torno de 1.500 Uhum. quilos por hectare de grãos. Se a gente vai pegar Certo.
aveia granífera vai produzir mais que o dobro disso. Uhum. Então, vai produzir 3,5 ou 4 toneladas. Então, essa é a Aham. grande diferença. Elas vão produzir menos grão. Aí, na Aham. parte de produção de massa, com certeza, as aveias forrageiras, pegando também o gancho da EPR Esmeralda, vai produzir em torno de 4 toneladas de massa Aham. seca. E aí, uma aveia granífera, eu não sei dizer exatamente quanto ela vai produzir de forragem, porque a gente acaba não avaliando, né? Aham. Certo. Entendi. Marion, você poderia comentar agora para a gente em relação à implantação da cultura mesmo, que a gente estava falando. Você falou da época de cultivo, né? Da diferença que tem entre algumas regiões aqui no Brasil, certo? Fala um pouquinho para a gente da densidade de semeadura dessas cultivares, porque isso vai ter uma diferença, né? Entre Uhum. forrageira e entre e em relação tanto, né, entre linhas, se é ideal plantar em linhas ou não. Uhum. Então, geralmente o espaçamento que a gente utiliza aqui é o espaçamento mais tradicional do inverno, que é o de 17 centímetros. Isso tanto para as aveias forrageiras quanto para as aveias graníferas é o maior padrão Uhum, que a gente utiliza. Alguns produtores fazem 20 centímetros de espaçamento, mas o mais usual é o 17 centímetros. E uhum, aí, em relação à densidade de semeadura, nas forrageiras, a indicação que a gente precisa de mais produção de massa é em torno de 350 plantas, 350 plantas por metro quadrado. Isso nas forrageiras. certo. Já nas aveias graníferas, aí em torno de 200 plantas por metro quadrado. Aí, importante na Certo. Muito bom, implantação Marion. também É, é sempre fazer um tratamento de sementes. É importante com inseticida, uhum, com fungicida e sempre o uhum, plantio em linha, que é mais interessante do que o plantio à lança, né? certo. Isso vai fazer também no trato cultural depois, né? Com certeza, com certeza. Facilita muito. Aham, E, por exemplo, o tratamento de sementes é uma proteção para sementes para o início da germinação, o início de vigor e estabelecimento da cultura, que é um dos pontos principais, um bom estabelecimento da cultura. certo. Muito, muito bom, Marion. Acho que agora a gente poderia, já que a gente abordou sobre a aveia, as diferenças que existem, né, entre elas em si, as principais características, né, das forrageiras e das graníferas, a gente podia entrar um pouquinho agora no propósito em si de utilização de cada uma delas, certo? O Uhum. que que o produtor é, como que ele vai olhar isso, como que ele vai escolher estratégia entre uma e entre outra. Uhum. Então, primeiro, o produtor precisa entender, ele está produzindo essa aveia para alimentar quais animais, para qual atividade que ele vai utilizar essa aveia. Então, é sempre Certo. bom tá tudo linkado dentro da propriedade. O nutricionista que vai Uhum, fazer a dieta dos animais, o agrônomo que vai fazer todo o manejo da propriedade e o produtor também interagindo com todos esses elos, né? Então vamos falar da primeira forma, por exemplo, o pastejo. O pastejo, ela é a forma mais econômica que tem de se certo. produzir forragem, né? E existem cultivares de aveias forrageiras, que são destinadas a esse propósito. Uhum, São as aveias que têm o hábito de crescimento mais prostado, como a gente falou, e como a gente vai utilizar para pastejo, o que é o nosso objetivo? Que essa forrageira dure o mais tempo possível na lavoura, de mais pastejos. uhum, Então, geralmente a gente utiliza as cultivares de aveias que têm o ciclo mais longo para o pastejo. uhum, E aí existem uhum, algumas alturas de entrada e saída dos animais, né? Por exemplo, quando uhum, a gente fala em pastejo rotativo, a gente diz que é em torno de 25 a 30 centímetros para a entrada dos animais
e não rebaixar mais que 10 centímetros. A partir disso, você já começa a prejudicar o rebrote do próximo pastejo. Tem produtores que deixam os animais em pastejo contínuo daí. Pastejo contínuo, a gente diz que é para deixar em média 15 a 20 centímetros a altura geral do pasto. Né? Então, essa é uma das formas. E sempre depois de um pastejo, é interessante fazer uma adubação para você ajudar essa aveia a vir um próximo rebrote. Né? Então, pastejo é a forma mais econômica de utilização das aveias, utilizar as aveias forrageiras e de ciclo mais longo, é mais apropriado. E aí, falando um pouquinho, né, pegando um gancho aí do pastejo, utilizando a aveia, né, a cultura de maneira verde, né, massa verde, o corte também, né, isso é uma possibilidade também, mas que seria um custo porque necessita desse corte diário, né, dessa mão de obra, de maquinário, em relação ao pastejo, é uma possibilidade. Exatamente. Geralmente o corte verde é para produtores realmente bem pequenos, que eles não precisam dar grandes quantidades de alimentos para os animais da aveia. E a Kézia... Certo. Muito bom, Marion. Eu acho que a nossa fala tá um pouquinho atrasada, mas vamos. Agora, em relação à silagem pré-secada, quais são as estratégias, né, de corte, o ponto de colheita, o manejo em si no campo, no momento da secagem desse material após o corte? Comenta um pouquinho pra gente qual que é a sua experiência. Quando a gente está falando em silagem pré-secada, a gente continua na linha das aveias forrageiras. A silagem pré-secada eu posso utilizar, dependendo do meu manejo, tanto as aveias de ciclo curto, quanto as aveias de ciclo médio ou as aveias de ciclo longo. Podem ser aveias pretas ou aveias brancas. Desde que sejam forrageiras, elas são interessantes para esse propósito, né? O ciclo pode variar em torno de 70 a 130 dias. E o que é importante? O ponto de corte na silagem pré-secada. O ponto de corte é no emborrachamento. Na live passada que a gente falou de silagem pré-secada, eu utilizei a lapiseira como um exemplo, mas eu acho que é bem interessante, porque é a maior produção com uma boa qualidade bromatológica também. Na silagem pré-secada, o nosso objetivo é produção de proteína bruta. As aveias, elas chegam a ter em torno de 22% de proteína brutas melhores, mas as médias são geralmente abaixo de 18% de proteína, o que não deixa de ser bons resultados também, né? E aí, quando a gente fala em teores de FDN, o pessoal gosta também de saber de FDN. A gente tem visto teores em torno de 50% de FDN, mais ou menos, quando a gente fala de silagem pré-secada, né? O que é legal pra gente comentar é que qual o momento certo? A gente viu que o ponto é no emborrachamento, qual que é o momento ideal? Se eu faço de manhã, se eu faço à tarde, em que momento que eu faço esse corte para deixar a forrageira pré-secar no campo, né? Então, geralmente, eu faço o corte por volta de umas 10 horas da manhã. Porque aqui, principalmente ainda no período de inverno, que é o período que nós estamos produzindo essa forrageira, tem muito orvalho. Altera o que eu vou cortar ela depois
que o orvalho baixar em torno das 10 horas da manhã e deixar de pré-secar durante o dia inteiro, né? Assim, quanto tempo eu deixo pré-secar essa forragem? Vai depender do local que eu estou, do dia, se está ensolarado, se tem bastante vento. Todas essas características, eles alteram o tempo de secagem, né? Então, pode durar de 6 até 48 horas esse tempo de secagem. Então, ele varia muito. Mas o que é importante a gente saber? Fazer o corte no emborrachamento, deixar pré-secar. Até quanto eu deixo pré-secar? Então, eu deixo pré-secar até em torno de 45% de matéria seca. É esse ponto que eu vou fazer o recolhimento. Kézia travou de novo. Gente, eu acho que vou fazer.